Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à minha casa. Elevar o nosso pensamento em prece a Deus, nosso Pai, Criador, agradecendo ao Pai as oportunidades de crescimento que nos proporciona, agradecer muito particularmente o momento reencarnatório que nos concedeu. Agradecer também a oportunidade que nos apresenta para o estudo, para o esclarecimento, na busca da verdade, que nos conduzirá à perfeição. Agradecer aos bons amigos, a companhia e o aconselhamento, rogando que nos auxiliem para que das leituras nasçam novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Para facilitar a nossa sintonia, do livro Dias Melhores, do irmão José, psicografia de Carlos Alberto Bacelli, a lição é Repara Logo. Não acredites que a lei divina possa te privilegiar em detrimento de alguém. O que te acontece é consequência do mérito. Quanto mais causas gerares no bem, mais efeitos positivos experimentarás. És o polo convergente de tuas próprias ações. Crias em torno de ti um campo magnético, atraindo ou repelindo forças. A repercussão da menor de tuas atitudes te procura e te encontra onde quer que te escondas. A treva só pode ser anulada pela luz. O ódio só se extingue através do amor. Arranca depressa o joio que plantaste, antes que ele se alastre e sufoque a boa semente. Repara logo o erro que cometeste, impedindo que ele cumpra o seu ciclo e volte a ti, acrescido de vibrações negativas acumuladas. Não deixes que o mal avance a partir de tuas mãos ou de tua palavra. Age sem demora e impede que a tua invigilância consumada te escape ao controle, mais do que já tenha te escapado. Nós vamos à leitura do nosso capítulo 15, e os irmãos vão lembrar que o capítulo 14, Novos Rumos, gravitou basicamente em torno do reencontro de Evelina e Túlio. Túlio, em evidente perturbação, apresenta-se a Evelina em sua essência, ciumento, possessivo, sensual e desrespeitoso, inspirando em Evelina temor e repugnância. O assédio que ele empreende contra Evelina a faz socorrer-se em prece. E só assim ela é salva, das inconveniências e da agressividade de Túlio. Nós encerramos a nossa leitura com a separação dos dois, providenciada por um mensageiro que vem a mando do instrutor Ribas, que reclama a Evelina para tratar de assunto de interesse dela urgente. Vamos se lembrar que o Túlio é recolhido a uma cela onde ele é segregado e tratado. Cela é o termo que ele usa. Bom, nós entramos então no capítulo 15, momentos de análise. O irmão Ribas manda o mensageiro buscar a Evelina, e agora nós temos o encontro da Evelina, do Ernesto, com o instrutor Ribas. Atendendo à solicitação de Ernesto e Evelina, que ansiavam por esclarecimento, no embaraço que a presença de Túlio lhes impunha à cabeça, o instrutor Ribas marcou-lhes encontro de que se valeram pontualmente.
No ambiente acolhedor do instituto, o amigo lhes ouviu pacientemente as arguições. O que significa a perturbação do rapaz? Como lograriam os dois, notadamente Evelina, auxiliá-lo corretamente? Se lhes ia lícito rogar ao Instituto alguma informação quanto às acusações de Mancini contra Caio Serpa, quando ele relata que foi assassinado e não suicidou? Estariam ambos capazes de assumir responsabilidades para ajudar ao moço infeliz? Após ouvi-los, o orientador repartiu com eles um olhar de brandura e advertiu: vocês já reiteraram diversos pedidos de acesso ao trabalho espiritual. Não estranhem se chegou a hora de começar. Depois de uma pausa transformada em sorriso, Túlio Mancini, volta ao instrutor, Túlio Mancini é o marco de início da obra redentora que abraçam. Investiguem os próprios corações, especialmente nossa irmã Evelina, e verifiquem a pena que as dificuldades dele lhes causam. Onde o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência. E não existe dor de consciência sem culpa. Instrutor, clamou a senhora Serpa, diga por gentileza tudo o que devo fazer. Falar-lhes-ei como filhos, porque entre pais e filhos não prevalecem suscetibilidades. Mudando de tom, irmã Evelina, que sensações foram as suas em se vendo a sós com o amigo recém-visto? A moça, que formulara o íntimo propósito de arrostar a verdade, fossem quais fossem as consequências, admitiu. Sim, ao rever-me a sós com ele, sem ninguém a observar-nos, como que me detive nas lembranças do passado, quando supunha haver achado nele o homem de minha preferência. Senti-me transportada à juventude e então, o mentor benevolente completou a frase reticenciosa. As suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Entretanto, torna Evelina, recordei a súbitas os meus compromissos conjugais e contive-me. Fez muito bem, contrapesou Ribas. Ainda assim, o seu coração falou sem palavras, provocando novas sequências do desajuste emocional de que Mancini foi vítima na experiência terrestre, em grande parte motivado por suas promessas não cumpridas. Oh, meu Deus, retruca Evelina, não se aflija. Somos espíritos endividados perante as leis divinas e estamos situados na faixa de expressiva transição, a transição do amor narcisista para o amor desinteressado. Temos teorias de santificação para o sentimento, mas na essência somos na prática simples iniciantes. Na esfera dos pensamentos nobres, assimilamos o influxo dos planos gloriosos. Todavia, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda. Impressionado, Fantine aparteou. Quer dizer que o homem terrestre é um ser de inteligência refinada pelos poderes que adquiriu na caminhada evolutiva em que se empenha desde muitos séculos. Mas
ainda oscilante de modo geral, entre a animalidade e a humanização. Conquanto os casos particulares de criaturas que já se encaminham da humanidade para a angelitude. As exceções. A maioria de nós outros, os espíritos capitulados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Decorre daí o impositivo de vigilância sobre nós mesmos, sabendo-se que o sexo é faculdade criativa nos domínios do corpo e da alma. Eu grifo. O sexo é faculdade criativa nos domínios do corpo e da alma. Denotando, porém, o propósito de não se afastar do problema específico de Evelina, retorna o instrutor Ribas. Compreensível, minha irmã, que você houvesse registrado o fenômeno da atração de que dá notícia, e muitíssimo justa a continência a que se determinou, exortando o raciocínio claro e responsável a frear o coração imaturo. Ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea sem viajar por longo tempo nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. Embora isso, porém, saibamos debitar a nós próprios os erros que perpetramos no tocante aos valores afetivos, a fim de saná-los ou resgatá-los em momento oportuno. Torna Evelina. Devo reconhecer minha dívida para com Mancini, hipotecando-lhe, noutro tempo, tantos votos de felicidade que deixei para ele absolutamente vazios. Suspirou a senhora Serpa, desconsolada. Isso mesmo. Túlio terá cometido muitos disparates até agora. No entanto, a sua consciência de mulher não se eximirá, com certeza, aos compromissos que lhe cabem no assunto. E de que modo apagar o meu débito? Auxiliando-o a limpar as próprias emoções, como se purificam as águas de um poço barrento. Diante da inquietude que passou a desassossegar a jovem senhora, torna o instrutor. Nada de precipitação, nem de violência. Forçoso aceitar-nos tais quais somos e facear os problemas que nos advenham dos próprios desacertos. Não estudamos para chorar. A irmã está consciente de que cooperou no desastre moral do amigo em análise. Vejamos serenamente o que lhe será possível fazer agora, de maneira a que Túlio se reponha na estrada certa. Pequenina quanto sou, que conseguiria realizar? Suplicou a moça humilde. Ribas recorreu a largo móvel em que se adivinhava a complicada peça de arquivo e, sacando uma ficha, explicou que ali jaziam sumariados todos os informes que Evelina prestara em seu primeiro contato com o Instituto. Em seguida, elucidou que, de posse da versão doada por ela mesma acerca dos acontecimentos que lhe haviam atormentado a existência, ele, Ribas, providenciara a obtenção de conhecimentos complementares alusivos à senda que ela escolhera trilhar. Viera assim a saber que Mancini, efetivamente,
perdera o corpo físico pela ação delituosa de Serpa, que lograra ilaquiar, tapear, confundir as autoridades humanas com um crime perfeito no qual compusera com habilidade a tese de suicídio. Vítima da desencarnação prematura, Túlio perambulara há algum tempo a afeição de sonâmbulo na paisagem terrena que lhe servira de fundo à tragédia. Ficou ali no local onde foi assassinado, sendo mais tarde recolhido ali mesmo, naquele local, naquela cidade de regeneração e refazimento, em que lhe pesquisavam agora a situação. Então Túlio também veio ter na mesma cidade em que eles, nas mesmas condições em que Evelina e Ernesto. Aí convalescera por alguns meses. No entanto, a paixão que Evelina lhe insuflara levianamente na alma, lhe fixara nela e em torno dela os pensamentos. À vista disso, dessa paixão, tornara-se arredio ao próprio reerguimento, acabando por fugir no rumo do tenebroso distrito da inteligência desenfreada, onde se relegara nos últimos anos a desvarios diversos. Vinculado à moça que lhe acalentara em vão tantos sonhos de ventura e de afeto, viciara-se no território da sombra, desconsiderando a própria respeitabilidade. Retornando àquele pouso de consolação e reequilíbrio, por efeito do reencontro com a criatura que lhe permanecia na mente por eleita e inesquecível, fora agraciado com um novo ensejo de auto-reeducação. A senhora Serpa e Ernesto assinalavam atônitos a exposição, que primava pela lógica irretorquível. Às agoniadas inquirições da interessada quanto ao comportamento que lhe competia adotar, Ribas aclarou: podemos dizer-lhe, minha irmã, que, por seus méritos indiscutíveis, benfeitores e amigos que dispõem na espiritualidade maior, rogaram aos agentes da divina justiça não lhe permitissem a desencarnação sem começar o processo de sua reabilitação espiritual na Terra mesmo. Assim é que, através da onda mental dos remorsos que lhe ficaram, à face do suposto suicídio de Mancini, você atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um irmão suicida. Este irmão, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de uma encarnação sem prosseguimento, um natimorto ou um aborto. Essa experiência de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Como é fácil de ver, as angústias da maternidade malograda, o aborto que ela foi obrigada a fazer, lhe foram extremamente úteis na Terra, por lhe haverem proporcionado o ensejo a preciosas reparações. Entretanto, mencionou Fantini, informamo-nos de que Mancini não caiu por si próprio, e sim pela arma do rival. Retorna o instrutor. Apesar disso, não esqueçamos que o moço empreendeu antes a lamentável tentou suicidar, impulsionado pela ação da própria Evelina, dando à Serpa o molde do crime.
Esboçando um sorriso benevolente, tornou: estamos examinando entre amigos a lei de causa e efeito. Compreendamos que a justiça funciona em nós mesmos. Mas Fantine, admirado, iniciou debalde a tréplica vacilante. Ignorava como entretecer novas dúvidas ante a conceituação racional que o mentor tranquilamente patenteava. Foi o próprio Ribas quem retomou o fio das justificações, anotando: somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas, suscitando ideias de autodestruição na mente de um homem cujas atenções granjeara. Evelina transportou-se da irreflexão para o arrependimento, depois de verificar-lhe a derrocada moral numa empresa gorada de suicídio procurada conscientemente. Apenas aí, quando ela viu ele na tentativa de suicídio, apenas aí, coagida pela compulsão, nossa irmã percebeu que agira em prejuízo do rapaz, de quem obtivera integral confiança, lesando em consequência a si própria. Lastimando Mancini, deplorava a si mesma e, nesse estado de emoções negativas, fez-se vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado o moço menos feliz. À vista disso, converteu-se automaticamente em desventurada mãe de um companheiro suicida no anseio de expiar a própria falta. Endereçando afetuoso olhar para a senhora Serpa, continuou: enunciando inconscientemente o desejo de exculpar-se, o seu propósito alcançou o coração de amigos e benfeitores no mundo espiritual, que lhe advogaram a concessão da bênção a que já nos referimos. Você padeceu, pois, antes da desencarnação, a pena de que se julgava merecedora, sequiosa que se achava de propiciar a Mancini a supressão do mal que lhe havia causado. Você não pagou em entulho o débito em que se viu incursa, mas resgatou essa conta junto a um suicida anônimo, tão filho de Deus quanto nós, redimindo-se no foro íntimo, segundo a lei que rege a tranquilidade da consciência. E o irmão desconhecido, ao mesmo tempo que amargou a provação do berço prematuramente inutilizado, começou a ressarcir a dívida que assumira para consigo mesmo, aprendendo quanto custa e como custa o tesouro de um corpo físico, utensílio de aperfeiçoamento e progresso. Ernesto e Evelina escutavam surpresos. Torna o instrutor: cumpre a eterna justiça no mundo de cada um de nós. Perdão, cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós. Deus não nos condena nem nos absolve. O amor universal está sempre pronto a soerguer-nos, instruir-nos, burilar-nos, elevar-nos, santificar-nos. O destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados certos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que se nos enquadra a existência, porquanto recolhemos da vida
exatamente o que lhe damos de nós. E agora? Interrogou Evelina, espantada. As circunstâncias trouxeram-lhe o credor ao ambiente pessoal, porque você, minha irmã, está felizmente em posição de prosseguir no trabalho restaurador. Que fazer, meu amigo? Torna o instrutor. Se você está realmente disposta a renovar o caminho, chegou o momento de ajudar a Mancini desvencilhar-se das ideias enfermiças que a sua conduta de moça menos responsável lhe instalou na cabeça, tornando-se presentemente para ele em devotada preceptora, a reformular-lhe a visão da vida no plano espiritual. Não posso desempenhar junto dele o papel de companheira? Pergunta ela. Ribas acarinhou-lhe a mão com ternura paternal e apontou. Se os erros da mulher não foram perpetrados na categoria de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem a obrigação de ser-lhe a esposa, tão somente porque lhe deva essa ou aquela indenização no reino do espírito. Perdão. Sucedendo o mesmo ao homem referentemente à mulher. Não obstante esse princípio, a lei de amor deve efetivar-se independentemente das formas em que o amor se expresse. E num tom de enternecimento profundo, aqui mesmo, você pode regenerar o campo emotivo de Túlio e sublimar os seus próprios sentimentos em relação a ele, amparando-o e instruindo-o no grau de mentora maternal. Quase sempre a recuperação de alguém é uma planta sublime da alma, que somente vinga porque a abnegação de outro alguém se dispõe a adubá-la com a proteção da ternura e com o orvalho das lágrimas. Identificava-se Evelina banhada de esperança. Fantine mergulhou em alta meditação acerca das realidades eternas. E Ribas, pressionado pelo horário, que lhe convocava a presença em outros setores, prometeu continuar a esclarecedora conversação, logo lhe surgisse a desejada oportunidade em momentos seguintes. Da leitura que nós fizemos, fica evidente que Evelina se defronta, né? Ela se defronta com a gravidade das consequências de uma relação afetiva mal orientada, né? Apesar de falar objetivamente, como ele mesmo diz, né, que ele falaria como pai e filhos, né, porque entre pai e filhos não há suscetibilidades. Apesar de falar objetivamente, Ribas não faz juízos, não critica, não condena, não avalia, não faz juízos, mas oferece explicações e alternativas. Na análise que Ribas procede, ele discrimina 4 aspectos que a gente tem que comentar. Primeiro, a responsabilidade de Evelina no comportamento agressivo de Túlio, que nós vimos no capítulo 14. Segundo, a responsabilidade de Evelina na desencarnação e na situação atual em que Túlio se encontra, né? Terceiro, a expiação que Evelina já sofreu quando encarnada. E o quarto aspecto, a necessidade evidente dela cooperar no reequilíbrio emocional do Túlio, né? O primeiro aspecto, a responsabilidade da Evelina no comportamento agressivo do Túlio, é fácil da gente entender, né? Túlio tem fixação, uma fixação mental
em uma afeição doentia, uma coisa, não é uma coisa normal, né? E ele mantém o pensamento cristalizado em unir-se a Evelina. Então, é assim desde sempre, né? A atração que Evelina sente quando ele começa a fazer os reclames, né? Quando ele começa a, vamos usar o termo, assediá-la, né? Reabriu no moço a esperança que ela tinha construído no passado. Então, ele foi frustrado no passado, né? E o comportamento dela no presente, né, é como se fosse uma nova frustração. Não justifica, mas explica. Não justifica considerando uma pessoa normal, mas Túlio não está num estado normal. Está perturbado, né? Ele é essencialmente assim, ciumento, possessivo, né? Então, o comportamento da Evelina acaba desencadeando, sendo parcialmente responsável pela atitude agressiva que ele teve com ela. No segundo aspecto, que é a responsabilidade de Evelina na desencarnação e no estado atual do Túlio, né, a gente pode lembrar que é a irreflexão dela, né, quando ela manteve os dois, Caio e Túlio, né, manteve os dois namorados, né, sem se decidir efetivamente, sempre ali balançando entre um e outro, a irreflexão de Evelina, alimentando em Túlio a esperança da união e a frustração que ela impôs a ele com a escolha do Caio para seu noivo, induziu a tentativa de suicídio, né, do Túlio. Tentativa que caracteriza a fraqueza moral do Túlio, né, e tentativa de que Caio se valeu para acobertar o homicídio. Foi fácil, abre, fecha aspas, relativamente fácil para ele, né, instruir uma versão de suicídio para alguém que tinha tendência suicida. Então, quando a Evelina, indiretamente ou inconscientemente, né, favorece a tentativa de suicídio do Túlio, né, ela indiretamente coopera com o homicídio que o Caio faz mais adiante. Ela é corresponsável, né? O segundo aspecto, que diz respeito à situação atual do Túlio, né, as promessas não cumpridas dela, né, criaram no rapaz uma fixação nela, uma fixação mental doentia nela e em torno dela, né? E essa fixação, inclusive, foi responsável por ele desprezar a oportunidade de ter sido acolhido na cidade e assistido, quando ele deserta, quando ele foge da assistência para a região menos feliz, né? Aquela região conflagrada onde ele foi resgatado. Incapaz de assumir a verdade, de submeter-se ao julgamento, ele foge da luz e vai se homiziar, vai se abrigar naquela região onde a Evelina o encontrou. Então, ela tem também uma responsabilidade por ter criado nele, vamos chamar assim, esse ambiente mental desfavorável ao auxílio que ele recebeu logo após a desencarnação, né? A respeito dessas passagens, né, pode ficar a ideia de que a gente está imputando a Evelina a responsabilidade que ela não tem, já que, efetivamente, o Túlio tem livre-arbítrio, né? Mas a gente tem que entender que a gente fica responsável pelos equívocos que o outro comete em função das nossas atitudes. Na área, na área da afetividade e da sexualidade, né, que é um tema tabu em muitos lugares, mas dentro do espiritismo é um tema amplamente debatido, né? A gente tem um livro
É um livreto, é um livro pequenininho, com 26 temas. Tem por título Vida e Sexo, é do Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier, que nós usamos no último estudo que nós fizemos, né? A temática dele toda desenvolvida em cima de relações afetivas, uniões sexuais e por aí vai. Então, são 26 temas, é um livreto fácil de ler, todo ele apoiado no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. A única instrução que não tem apoio nessas duas obras básicas, né, é a instrução de número 13, Tédio no Lar. Só essa. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui se fala de namoro, de família, de divórcio, casamento, filhos, união infeliz, pais e filhos, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição. Todos os assuntos correlatos vamos chamar assim, ao campo afetivo do ser humano, né, ele trata aqui, apoiado na obra básica, desdobramentos da obra básica. Mas eu vou fazer leitura de alguns trechinhos que nos permite entender a colocação do irmão Ribas acerca da responsabilidade da Evelina. Eu vou ler, né? São trechos que eu pensei de 4 instruções, né, que mostram o que acontece, né, com as criaturas que não orientam bem as relações afetivas. Vamos lá. Na instrução número 3, que é o namoro, ele diz assim: a integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca. E daí se desenvolve o processo de atração. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não faceássemos nessa atração, as realidades da reencarnação e da afinidade. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas. Corações que se acompliciaram em delinquência passional noutras eras. Ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas, em qualquer idade física, habilitadas a pensar em termos de autoanálise, quando o instinto sexual lhes derrama do ser. Na instrução Energia Sexual, o seguinte trecho: a energia sexual, como recurso da lei de atração, namoro, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Lá atrás o irmão fala a respeito do sexo como sendo uma força criativa do corpo e da alma. Né? Cria outros seres e marca a experiência pessoal. Muito bem. Nos seres primitivos, falando da energia sexual,
Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Isso, porém, lhes custa resultados angustiosos a lhes lastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carrear prejuízo a si mesmo. Na instrução Compromisso Afetivo, o prosseguimento. A guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. As leis do universo esperar-nos-ão pelos milênios afora. Mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam: amemos os outros, qual nos amamos. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras, disparamos na direção do narcisismo e, estirados na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos com o vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação imponderada. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. E dada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole, que muitas vezes raia na delinquência. O Túlio tentou o suicídio. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele, debitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carregará para o futuro. Esses 3 trechos que eu pensei, né, tem mais um aqui, mas eu acho que eu não vou me ater a esse. Dão uma dimensão exata do que é a relação mal conduzida. Então, quando a Evelina escolhe Caio ao invés de Túlio, né, ela tinha semeado no coração do rapaz, né, ela tinha fortalecido nele, né, uma paixão que ele não conseguiu dominar, que ele não conseguiu superar. Ele, né, infligiu a si mesmo o dano, a tentativa de suicídio, né, e ela carregou consigo o remorso. Então, ela, prejudicando o Túlio, prejudicou a si mesma.
É essa a ideia que o instrutor Ribas tenta mostrar para ela, né? A consequência, a responsabilidade, né, pela relação afetiva mal orientada, né? Por ela ter estimulado no rapaz algo que ela não honrou, não, que ela frustrou, né? Basicamente é isso. A terceira observação, né, que diz respeito à expiação que ela já sofreu encarnada, acho que ficou bem claro. Então ela atraiu para si, né, um espírito suicida que precisava de alguém, né, que lhe fornecesse a expectativa da encarnação, mas que frustrasse. Então ela efetivamente engravidou e por conta da doença ela foi obrigada a abortar. É o aborto terapêutico, salvar a vida da mãe, né? Então as contingências em que ela se via, né, favoreciam a que ela recebesse esse irmão, né, e desse a ele a oportunidade de reparar um pouco da falta que ele cometeu atentando contra a própria vida. Dar a ele a oportunidade de avaliar o quanto é preciosa a oportunidade reencarnatória. Ele inicia o processo reencarnatório e aí a mãe é obrigada a abortar porque por necessidade da saúde dela, né? Ela dá a oportunidade de resgate a ele, né? E ela proporciona a ela mesma a oportunidade de um resgate parcial. Ela não paga ao Túlio o mal que ele fez, mas indiretamente através de um outro necessitado, ela faz esse resgate. E por fim, né? E nessa parte, o Livro dos Espíritos, nas questões 990, 992 e 1000, fala a respeito de arrependimento e reparação. Ou melhor, arrependimento e expiação. Na questão 990, a pergunta é: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? E o Espírito responde: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. A 992 ele pergunta: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? E o Espírito responde: fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o critica, o repreende e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. E na questão 1000, a pergunta é: já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? O que acontece com a Evelina? Ele diz: sim, reparando-as. Mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuídes depois que morredes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. E arremata: só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, vamos chamar esse benefício que a Evelina usufruiu, né, fruto do mérito dela, houve intervenção da espiritualidade em favor dela, né, vai nesse sentido, de que na oportunidade que ela vivia reencarnada,
né, ela já pudesse amenizar, né, uma parte do problema que ela criou. E por fim, a reparação. Ela está angustiada no final. Tá, tudo bem, eu sou responsável e tal, mas o que eu faço? Né? E o instrutor Ribas, em 2 oportunidades, dá para ela o mapa da mina. Ele diz, auxiliando ao Túlio a limpar as próprias emoções, como se purificam as águas de um poço barrento. E depois, ajudar a Mancini a desvencilhar-se das ideias enfermiças que a sua conduta de moça menos responsável lhe instalou na cabeça, tornando-se presentemente para ele em devotada preceptora a reformular-lhe a visão da vida no plano espiritual. Mancini tem por ela um amor no nível mais baixo, aquele que nós chamamos de eros, voltado para o erotismo, né? para o físico, para o campo físico. E o que o Ribas diz a ela, olha, você tem que ajudar o rapaz a sublimar o seu afeto, o seu sentimento. De eros, que é o nível mais baixo, né, do sentimento, para o ágape, que é o nível mais elevado, mais sublime, é o amor divino. Né? A sua tarefa é fazer essa conversão. O amor ele já tem. Você só tem que redirecionar. Como se fosse fácil, vamos colocar assim. Né? Mas ele dá para ela o mapa da mina. Atue como sua preceptora, como se fosse a sua mãe, fazendo-o ver de maneira diferente. Mas agora, no plano espiritual. É uma leitura riquíssima, né? Trata de uma temática que afeta a todos nós, todos, efetivamente todos nós. Né? Fala de afetividade, fala de sexualidade, né? E fala das consequências, coisa que a gente normalmente não se detém para pensar. Fala nas consequências, né, da afetividade vilipendiada, desprezada, mal conduzida, mal orientada. A grande maioria de nós acha que não há consequência. Os namoricos, né, ou como dizem os jovens, ficarem uns com os outros, o amor livre, sem compromisso, como se não houvesse troca fluídica, como se não houvesse criação de expectativa, né? O que para mim é uma coisa banal, para o outro pode ter uma significação muito grande. Né? Veja Evelina, veja Túlio. Né? O que para ela era uma escolha, para ele era uma coisa decisiva. Né? Ela, para ele, era a coisa mais importante. Essa, vamos chamar assim, essa discussão, né, que a gente nunca para fazer, o capítulo 15 nos permite, e é rico demais, nos permite um novo ponto de vista acerca das relações interpessoais. Bom, eu me alonguei um bocadinho, né, e nós vamos encerrando aqui a leitura do capítulo 15. Agradecidos aos bons amigos que nos acompanharam e ao Mestre Jesus, né, pelas luzes, pelos entendimentos novos e mais amplos que nós conseguimos obter. Rogando ao Mestre Jesus que nos mantenha debaixo da sua luz, para que a gente tenha segurança na caminhada e visão limpa, clara, para identificar os objetivos que ainda nos aguardam. E que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos nossos irmãos, né? Que Deus os abençoe. Até a próxima.